Fala galera, segundo vídeo comigo e com o Robson. Então, domingo vamos lá com o título Uma Porta Aberta para Quem Bate. E meu amigo, aqui a lição conta mais uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, que é a história da família Ten Boom. E eu gostaria de estar perguntando para você o que essa história dessa família pode nos ensinar aí. Exato, eu acho que é importante não contar a história toda, porque senão você não vai estudar, tem que estudar a lição. Então. Mas dá uma contextualizada na história, a família Ten Boom, É Ten meio Boom, difícil não mesmo sei. falar. É uma família que, no meio da Segunda Guerra Mundial, ela abrigou judeus que estavam sendo perseguidos pelos nazistas. Eles abrigaram judeus na casa deles. Eita. Numa sala secreta na casa deles. Eles abrigaram e, logicamente, infelizmente, um holandês acabou descobrindo isso, acabou falando para os nazistas prenderam, eles foram para o campo de concentração e tudo mais. E por tudo que eles passaram, em nenhum momento eles deixaram de ajudar as pessoas. Então, o que a história pode nos ensinar? Nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que estender a mão para as pessoas, independente do que aconteça conosco. Porque muitas vezes eu percebo que nós até estamos dispostos a ajudar as pessoas, mas desde que não mexam na nossa vida, desde que não nos prejudiquem de alguma forma, entendeu? A gente sempre se coloca acima. A família da Ten Boom não pensou assim. Você pode ver na história que, inclusive, o pai dela morreu por causa disso, porque ele ajudou pessoas. Então, mesmo que nós nos prejudiquemos, nós temos que ajudar as pessoas, independente do que aconteça conosco. Infelizmente um X9 acabou espalhando a história toda, né? Acabou descobrindo e ao fazer isso, ele ia estar abrigando judeus na sua casa, ele basicamente estava sendo um traidor do governo, né? Então, ele fez uma coisa muito grave perante a lei, né, da época, mas mesmo assim, essa família, ela não mediu esforços, mesmo em um contexto, num cenário mundial, em que não se tinha liberdade de escolha ali, né, ou você vai seguir o que o governo manda, ou você é digno de morte. Era basicamente isso que o discurso da época falava, né. Eles não mediram esforço mesmo tendo essa lei e continuaram a fazer o bem ao próximo, no qual os judeus precisavam, né, naquele exato momento, porque os alemães se revoltaram contra esse povo e eles sofreram muito, né, devido a isso. E o engraçado é que quando aquela família estava no campo de concentração, nessa família tem uma menina chamada Corrie. E o pai dela, eu não me recordo o nome, não sei nem se fala na história. É melhor não. Eu acho que não fala na história o nome do pai. Mas o pai estava lá, ele estava com essa Corrie, e o soldado lá, que estava prendendo ele, falou pro pai da Corrie: é o seguinte, eu sei que você é bom, eu queria te soltar. Aí o pai dela falou: mas não adianta você me soltar, sabe por quê? Porque se você me soltar, no outro dia eu vou continuar ajudando aquelas pessoas que precisam. Tava imputado já nele. Já tava no coração dele. Tá vendo só que legal? Quando a gente tem os ideais de ajudar o próximo em qualquer circunstância, não vai ter jeito. A oportunidade que vier vai fazer. Que legal. Infelizmente, né, devido à sua escolha, né, o contexto mundial ali da época, ele acabou pagando o preço por isso, mas uma membro da família viveu para continuar o bem ao próximo, né, meu amigo? O que Corrie fez, então, após o final da Segunda Guerra Mundial? Com certeza, ela abriu, podemos dizer assim, uma ONG, uma casa de reabilitação de todas as pessoas que haviam passado por aqueles tormentos, aqueles judeus que haviam passado por aquelas coisas ruins que aconteceram nos campos de concentração. Então, todos os judeus que, com a graça de Deus, saíram vivos de lá, mas saíram com traumas, muitas coisas, ela abriu uma casa de reabilitação para acolher esses judeus, ou seja, aprendeu com o pai a ajudar o próximo. Sim. E ainda por cima escreveu vários livros e deu palestras no mundo todo da experiência que eles tiveram. Tá vendo só, meu amigo? E ela, pelo que eu entendi, ela foi a sobrevivente, né, do campo de concentração. Sim, foi uma sobrevivente. Então, ela, além de ter contado a história do que aconteceu tudo com ela durante a Segunda Guerra e a família dela,
ela mesmo assim, ao terminar o campo de concentração, ela ser liberta ali da coisa toda, ela continuou fazendo bem para as pessoas sem medir esforços. Que bacana, né? Esses exemplos de vida, Robson, tem que ficar fixo na nossa mente, que a gente tem que realmente fazer tudo que é possível para ajudar ao próximo, né? Amando ao próximo é o assunto dessa semana, e que história bonita a lição trouxe para cada um de nós. Vamos orar a Deus nesse momento? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque estudamos essa história que infelizmente em um cenário mundial aconteceu, né, do ser humano querer matar-se um ao outro, mas o Senhor ergueu pessoas como luz no final do túnel, como soluções, como casas de abrigo para ajudar outras pessoas. Que o Senhor esteja conosco, que também nesse mundo conturbado que estamos vivendo, que possamos ser luz, que possamos ser uma casa de abrigo para as pessoas ao nosso redor. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esperamos você amanhã, que nós vamos estudar sobre a parábola que tem a ver com todo esse assunto aqui. Esperamos por você. Até amanhã.